Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite. Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Nós estivemos esse final de semana sem fazer vídeos e estamos retornando hoje, né? E com um tema muito legal, muito importante, um tema vital para as nossas vidas. Eu queria agradecer a todos os inscritos do canal e aqueles que ainda não se inscreveram, que possam entrar no YouTube, digitar Missionário Ricardo Lins e você vai ver uma sequência de reflexões bíblicas. Clica em uma delas, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você colabore com esse ministério que não é meu, é de Cristo. Faça com que esse ministério avance, divulgue esse canal, passe para outros, insista com outros para que outros se inscrevam e assim, somente desse jeito, dessa forma que nós vamos conseguir avançar. Deixe o seu like e ative o sininho, tá? Em todas para que você seja notificado de todo o conteúdo desse canal. Vamos orar, irmãos? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela vida, pela paz, pela alegria de poder te servir, pela noite. Fale conosco, que esse assunto tão importante venha trazer avivamento, alegria ao nosso coração, força espiritual, para continuarmos marchando. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje o tema é a causa de todas as nossas desgraças. Jesus, ele nos chamou para uma vida feliz, uma vida de abundante graça, uma vida de alegria, de paz, amor. Mas a pergunta é, por que que muitas das vezes nós vivemos uma vida de desgraça, uma vida de passos desacertados, uma vida de angústia? Nós vamos estar vendo qual é a causa de todas essas desgraças que aparecem na nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 13, nos diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então Paulo, ele nos dá um conselho. Qual é o conselho? Antes, exortai-vos, admoestai-vos uns aos outros, orientai uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, durante esse tempo, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por quê? Porque é possível se endurecer pelo engano do pecado. Porque o pecado, ele ofusca a nossa mente. Então Paulo já nos orienta para que a gente não caia nessa rede, para que a gente não caia nesse laço. Notai as palavras engano do pecado. O mal apresenta sempre suas tentações sobre o disfarce de bondade. Cuidai em não ceder a elas. Uma violação da reta fidelidade prepara o caminho para a segunda, e os erros se repetem, até que o coração da incredulidade se torne endurecido e a consciência perca sua sensibilidade. Então, Paulo, ele nos orienta a ter cuidado com o engano do pecado. Por quê? Porque as tentações, elas sempre vêm disfarçadas de
elas vêm misturadas, né? Mas vêm com um disfarce de bondade, né? De amor. O mal nunca mostra uma tentação ou algo ruim como ela de fato é. Sempre começa com algo que aparentemente aos nossos olhos parece ser bom, mas não é. E que isso chama muito a nossa atenção. Ninguém se lisonjeie de que os pecados de sua juventude possam ser facilmente abandonados, afinal. Não é assim. Cada pecado acariciado enfraquece o caráter e fortalece o hábito. E o resultado é depravação física, mental e moral. Olha que coisa séria. Podeis arrepender-vos do mal que praticais e pôr o pé no caminho do direito, mas o molde de vossa mente e a familiaridade com o mal vos tornarão difícil discernir entre o direito e o erro, devido aos maus hábitos que formaste. Satanás vos assediará repetidamente. Eu queria avaliar e analisar com ponderação, pausadamente, o que eu acabei de ler agora com vocês. Cada pecado acariciado, o que ele faz? Ele enfraquece o caráter. E o caráter é aquilo que nós vamos levar para o céu. O que a gente precisa para se salvar? O que é necessário para ser salvo? O caráter de Jesus em nós. E cada pecado acariciado, ele enfraquece o caráter. E nós precisamos fortalecer o caráter. Nós precisamos trabalhar com a colaboração do Espírito Santo para que o nosso caráter seja semelhante ao de Cristo. E além do pecado acariciado enfraquecer o caráter, ele fortalece um hábito. Ou seja, ele vai permanecendo como um hábito enfraquecido. E o resultado é depravação física, mental e moral do ser humano. É por isso que hoje nós vivemos num mundo em que nós vemos de tudo. Quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente se surpreende. Entendeu? A gente vê aí os movimentos, né, se levantando, se fortalecendo, se arregimentando. A gente vê coisas que nós não vimos no passado, mas que hoje se tornou tão normal, né? Tanto no casamento, quanto na ganância, né? Na vida matrimonial, na vida profissional, na vida espiritual. Ou seja, as pessoas estão se decidindo. Muitos consideram o pecado como coisa pequenina. Muitos se aconselham com seus próprios desejos e seguem suas inclinações, concluindo afinal que o pecado não é tão ofensivo, tão terrível e tremendo aos olhos de Deus. E aí que está o perigo, irmãos. Porque às vezes a gente faz pouco caso do pecado. Ah, não é bem assim não. Há um exagero, eu não acho que seja assim. Cuidado, irmãos, cuidado com essas palavras, porque essas palavras com certeza não vêm de Deus. Nós não devemos brincar com o pecado. Nós não devemos desdenhar do pecado. Né? Nós devemos ter cuidado com o pecado. Por isso que muitos estão caindo, porque estão fazendo pouco caso do pecado. O pecado que talvez se apresente pequeno, que pode ser classificado de pequeno pela consciência embotada, é, aos olhos de Deus, tão ofensivo que coisa alguma senão o sangue do Filho de Deus pode lavar. O pecado que talvez se apresente pequeno
que pode ser classificado de pequeno pela consciência embotada, é, aos olhos de Deus, tão ofensivo que coisa alguma, senão o sangue do Filho de Deus pode se lavar. Talvez aos nossos olhos, a nossa mente que está embotada, né, entorpecida, possa ser algo insignificante, algo pequeno. Mas eu digo a você que não é, irmãos. Isso é porque a nossa mente está embotada. Mas, aos olhos de Deus, isso é muito sério. E somente o sangue de Cristo é que pode nos lavar, nos purificar e que pode nos regenerar. E nós necessitamos de buscar a cada dia o sangue de Cristo. Uma vida regenerada, lavada, aceita no amado, pela fé no seu sangue. E precisamos marchar rumo a Canaã. Muito bem. Esse fato imprime a verdadeira estimativa sobre o pecado. Deus jamais manchará a sua glória para chegar às nossas ideias e pontos de vistas. Nós é que temos certamente de chegar aos seus. Em proporção exata com a excelência de Deus está a odiosidade do caráter do pecado. Não somos nós que devemos fazer ou tentar moldar Deus ao nosso modo. Ou seja, não é Deus que tem que ser moldado do nosso modo de ver. É nós que temos que ser moldados ao estilo de Deus. Deus busca a nossa verdadeira felicidade. Se qualquer coisa se acha no caminho dela, Ele vê que isso precisa primeiro ser removido. Ele impede nossos desígnios e nos decepciona as expectativas e nos leva por decepções e provas a fim de revelar-nos a nós mesmos, tais quais somos. O pecado é a causa de todos os nossos infortúnios. Se quisermos ter verdadeira paz de espírito e felicidade, o pecado precisa ser removido, irmãos. Não tem desculpa. Por quê? Porque a causa de todas as nossas desgraças é justamente o engano do pecado. E o pecado, ele nos engana. Ele nos anestesia. Ele, no início, parece ser algo bom, mas que depois nos deixa num cativeiro. E que para sair desse cativeiro somente com muita força de Deus, com muito esforço, porque senão a gente não consegue. Haja visto que hoje existem pessoas cativas das drogas, do álcool, da prostituição, do vício, do ganho errado, injusto, né? E que não quer largar isso. E que não consegue se desgarrar disso, que isso é mais forte do que ele. Então, irmãos, não ache que você pode vencer o pecado por você mesmo. Porque o apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, nenhum, se endureça pelo engano do pecado. Se Paulo fala para que nenhum, é sinal que é possível que alguns se endureçam pelo engano do pecado. E o meu desejo nessa noite é que esta pessoa não seja nem eu nem você, irmãos. Então, se agarre com Cristo, se firme com Cristo, fortaleça a sua fé em Cristo, busque a Jesus, porque somente pelo sangue dele é que nós podemos vencer o pecado. E isso, irmãos, você tem que ter a iniciativa de pedir, de clamar por Deus, para que Ele faça isso na sua vida. Vamos orar?
Querido e amado Senhor, muito obrigado pela exortação que o Senhor nos dá nessa noite do engano do pecado. Não nos deixe sermos ludibriados, persuadidos pelo mal, em achar que existe algo de bom no pecado. O pecado, ele só nos faz mal, ele nos afasta de Ti, ele nos traz sérios malefícios, consequências ruins, só nos traz danos maléficos para a nossa vida. Então nos ajude, Pai, a nos firmar em Ti, a nos agarrar em Ti, para que não venhamos a fazer coisas erradas, para que não venhamos ter uma vida movida por desgraças, por angústias, por coisas errôneas, mas uma vida preenchida pelo Teu poder, pelo Teu sangue e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, abençoe esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, e também esse amigo que ainda não te aceitou, essa amiga, que eles possam tomar uma decisão ao teu lado, porque o Senhor está voltando, que eles possam se decidir por Jesus, e que aqueles que já estão no caminho de Jesus, que possam se aperfeiçoar cada vez mais em Cristo Jesus, para alcançarem o caráter de Cristo, que é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmão.